umas para as outras. Obrigada de coração. E não deixar de terminar este encontro sem abrirmos aqui o campo dos eclipses. Então, da minha parte, dizer-vos um pouco aquilo que eu já coloquei na plataforma, que é a partir do momento em que nós entramos em lua nova com o Sol em Escorpião, todos nós passamos todos os anos por um processo que é de Escorpião e que por natureza é um processo de renascimento, de morte e renascimento. Não é por acaso que é durante este tempo do Sol a passar por Escorpião que na roda do ano antiga também vivemos o Samhain e o Dia de Todos os Mortos, o Dia de Todos os Santos em Portugal, não é? No sentido de que é nessa altura que o véu entre a vida e a morte fica mais ténue, fica mais fino e que por tradição muito antiga se reverenciam os ancestrais e aqueles que já povoaram a terra e aqueles que já passaram deste plano. Então, por natureza, viver um tempo de escorpião é viver os processos de morte e renascimento, é viver a dualidade vida-morte, é viver a ressurreição. Ter um eclipse solar nessa altura tem um impacto ainda maior no nosso início da vivência de escorpião. E depois passar pelo eclipse lunar na lua cheia daqui a 2 dias é fazer esse casamento de complementariedade do eixo escorpião-touro, ok? A nível, falando astrologicamente, de forma pura e dura. Então, para todos os que gostam da astrologia, este eixo é o que nos está a dar o chão, ok? Neste momento. Tal como vai acontecendo ao longo de toda a roda do zodíaco, ao longo de todo o nosso ano solar. Neste preciso momento, nós estamos entre eclipses. É um tempo de, na minha perspectiva, já não muito astrológica, só intuitiva, é um tempo de não forma, de dar corpo à escuridão, de estarmos confortáveis na escuridão. Na escuridão no sentido não escuro do nosso processo, mas de vácuo, de vazio, de estarmos antes de saber o que é, de estarmos no desconhecido. Em termos da nossa matriz lisangélica, quando fazemos o levantamento do grau exato da lua nova e da lua cheia, nós temos aqueles dois anjos com aquelas duas emanações que vocês têm lá na plataforma e que eu partilhei também, na verdade, nas redes. Por um lado, iniciamos a lua nova com a luminescência e por outro vamos passar para a lua cheia com a ressurreição. Curiosamente, eu fiz a leitura do grau exato. Então, o que eu estou a fazer é como se eu estivesse a fazer a leitura da mônada do eclipse solar e do eclipse lunar, ok? Porque a mônada refere-se sempre ao grau exato e não à regência dos 5 graus de seguida. E curiosamente, mesmo fazendo a leitura do grau exato, dá-nos a ressurreição, que tem tudo a ver com o escorpião, mas estamos a fazer a leitura do anjo de touro, que é incrível. Estão a ver? Estamos a fazer a leitura exata do grau 16 de touro e de repente vamos parar a uma emanação que é uma emanação que podia estar dentro de escorpião, porque é a ressurreição. Enfim, então, em termos da nossa matriz, dar-vos estas luzes, não é? Este chão para trabalharmos para quem queira, durante este tempo, também aproximar-se do estudo destas duas frequências. E dar a voz à minha Carla, não sei se ela continua apta a falar depois de tanta partilha, mas vai estar de certeza. E dizer-vos outra vez que é um privilégio para mim ter a Carla connosco sempre nos trabalhos em Lis, para além dela ser a minha astróloga não oficial, mas para mim super oficial, intuitiva, porque casa o sentir dela também com a nossa matriz lisangélica, porque também é a linguagem dela. Vocês sabem que ela nos retiros presenciais também é ela que nos abre as portas ao trabalho de constelação. Então, enfim, um universo de coisas importantes que a Carla faz connosco, mas hoje eu gostava muito, se ela puder, que ela nos abra o coração sobre estes temas dos eclipses que estamos a viver e que, nas palavras dela, nós possamos escutar os nossos entendimentos. Irmã linda, avança.
Ai, então, bom dia. Muito grata por este convite. Por este convite, de partilha, por este convite de fazermos em conjunto este trabalho magnífico. Muito grata pelas partilhas de hoje. Eu comecei agora a falar e estou a ficar emocionada, ou pelo menos a perceber que estou profundamente emocionada pela forma como o universo se manifesta, com tanta precisão, tanta sabedoria, e como nós, de uma forma consciente ou não, estamos completamente alinhados. Somos parte desta orquestra, desta sinfonia cósmica que nos liga, e que nos conduz, e que ao mesmo tempo ao mesmo tempo também nós somos expressão dela e manifestação dela. Nada está de fora, nada está do lado de fora, tudo está a acontecer dentro. E mesmo que nos pareça fora, porque fora também é dentro deste oceano. Eu estava a ouvir as partilhas, e desde esta visão astrológica que é aquela que me dá esta visão que a Ângela ainda há pouco falava, esta visão que me permite observar a magia, esta sinfonia a acontecer, e estava ao mesmo tempo a constatar a beleza e a aplicação prática de como estes eixos, de como estes eclipses estão a tocar-nos e a servir de suporte, e ao mesmo tempo a manifestar-se através de nós, e nós a manifestá-los. E a beleza é tanta que me emociona, porque é demais, é demasiadamente sincrónico e harmonioso para não conseguir ver, sentir e render à beleza disto tudo. Falar em eclipses, ao longo de muitas gerações, era falar de algo catastrófico, de algo quase parecia uma hecatombe. É bom nós termos agora a oportunidade de, em conjunto, também deixarmos cair essa própria visão, que olhava para os eclipses como uma tragédia. Que, na verdade, os eclipses são um impulsionador e são um motor e são, ao mesmo tempo, uma sustentação para que nós possamos fazer estes processos com mais leveza, com mais profundidade, e com mais orientação, consciente ou não. Eu não consigo falar destes eclipses sem dizer que nós estamos, desde o início deste ano, nós estamos a viver no eixo nodal Escorpião-Touro. Isto significa que, do ponto de vista da Terra, desde esta nossa localização no planeta,
todos nós, humanidade, estamos a ser convidados a deixar ir coisas de Escorpião relacionadas com o signo de Escorpião, e libertar essa carga relacionada com o Escorpião para conseguirmos e para nos dirigirmos para Touro. Então, dentro deste conjunto de eclipses que estamos a viver, eles estão a acontecer, não, eu nunca li isto exatamente em lado nenhum, mas a verdade é que todos os eclipses acontecem dentro dos eixos nodais e vão acontecendo. Desta vez nós temos um Sol em Escorpião e temos a Lua em Touro. Nós estamos como se fosse a viver os eixos ao contrário. Vamos a seguir, como já vivemos em abril e maio, o primeiro conjunto de eclipses, tivemos os primeiros eclipses, o primeiro eclipse solar em Touro e o eclipse lunar em Escorpião. Foram também, foi sobre esta configuração, não de eclipse, mas foi sobre esta configuração que Siddhartha se iluminou neste eixo Touro-Escorpião. Vamos estar agora a vivê-los ao contrário, de Escorpião para Touro. Vamos voltar novamente, daqui a um ano, vamos vivê-los outra vez no alinhamento com os nodos e na direção dos nodos, e vamos andar assim durante mais, portanto, isto dura aproximadamente 2 anos e meio. Uau! O que Não fazia ideia, querida. Obrigada por esta contextualização maior. Eu não sabia que estávamos todos a fazer isto ao mesmo tempo durante tanto tempo. eles passam e repassam e pisam e repisam porque vão ajudando a encaixar, a deixar ir, a desprender, porque ainda há pouco se falava desta benevolência que é necessária, desta benevolência. Escorpião é profundamente intenso, fala-nos sobre morte, sobre renascimento, fala-nos sobre tudo aquilo que nós temos de sacrificar, entregar, deixar ir, para que o novo possa chegar. E é tão belo e tão precioso este momento que nós estamos a viver agora, que depois desta intensidade que temos estado a viver desde o início do ano, este momento exato deste eclipse lunar, temos o Sol em Escorpião, temos um eclipse solar que aconteceu em Escorpião, que nos permite tomar contacto com os traumas, com os nossos grandes traumas, com aquilo que se arrasta não apenas na nossa vida, mas na linha de toda a nossa ancestralidade, de coisas mais profundas, aquilo que nos tem impedido de exercermos o nosso poder pessoal pela via mais luminosa. E conseguimos, neste Sol em Escorpião, o convite é este, neste eclipse solar, de ter acesso, de iluminar, de ver
e de nos prepararmos para deixar que estas peles velhas, esta visão velha, seja se dispa, se desprenda, caia por terra, não apenas o trauma, mas a visão que temos deste trauma. Aquilo que ele imprimiu a nível celular em nós e que foi tão precioso para nos trazer a este lugar de consciência. Para nos trazer a este lugar de consciência. E agora, esta lua, pelo facto de estar sobre esta energia do eclipse, que marca realmente princípios, e por isso também marca um fim e marca um princípio, uma nova qualidade. E desta vez em Touro, o eclipse lunar em Touro, os eclipses que tornam muito mais fortes, que intensificam as energias de uma lua nova e de uma lua cheia. A lua nova que aconteceu com o eclipse solar em Escorpião, e esta lua cheia que simboliza e que nos traz esta energia do eclipse lunar em Touro, esta beleza que é o termos a oportunidade de olhar para as nossas sombras, para os nossos traumas, as nossas dores mais profundas, conseguirmos ver como elas determinaram tanto linhagens, e agora podermos dar-lhe colo, dar-lhe corpo, dar-lhe uma mãe, em vez de continuarmos a retraumatizar e porque esta lua permite-nos isto, esta lua cheia em Touro, que é a benevolência, que é a terra, que representa a mãe terra, que representa a beleza e o amor infinitos desta mãe. Deste planeta maravilhoso que nos acolhe verdadeiramente. Então, este convite é de simplificarmos. É de simplificarmos. É de olharmos para aquilo que nós mais... para estas grandes lições, para o que é que nos serviu este trauma e deixar ir toda
Sabes, irmã, tu estás a dizer isso e eu estou só a lembrar-me de uma frase da nossa orificência, que é assim a emanação que mais cuida aqui na nossa matriz dos temas que tu estás a falar, portanto, do adressar o nosso trauma, as nossas dores com benevolência, sabendo que isso implica um renascimento, uma morte e uma vida, e que em Escorpião Touro acaba por simbolizar na prática a morte do eu e a corporização em Touro desse novo que tu estás a dar-nos. E há uma frase da Orificência que eu acho que diz o que tu estás a tentar dizer agora mesmo, que é: na Orificência compreendemos a majestosidade de viver o trauma sem perder a bússola interna que aponta para a paz. Sabes? Ou seja, honrar o trauma, não passar por cima do trauma, sem entrar agora totalmente nesse campo, mas percebendo que o escorpião nos traz ao de cima essas vivências de morte e que as nossas vivências de morte estão relacionadas com as nossas dores e que por isso as nossas dores estão relacionadas com os nossos traumas profundos de início de vida. Então, aqui na Orificência nós recordamos que na integração, na benevolência, no recuperar das partes, nós nunca perderemos o sentido do trauma, mas também deixamos de ser vítimas do trauma nesse aspecto, não é? Então, este escorpião touro dá-nos a capacidade, naquilo que eu estou a ouvir das tuas palavras, de morrer para renascer, para esse poder de corporizar o trauma, ou seja, dar corpo ao trauma é profundamente o momento em que nós resgatamos o que o trauma alguns nos fez perder. E dar corpo outra vez é recuperar, é remembrar outra vez, não é? Trazer esses lugares ao corpo para nos sentirmos inteiros ao ponto de saber mais sobre o trauma, mais sobre o ressignificar desse momento. Neste eixo que tu estás a falar de escorpião-touro, constantemente. Não sei, eu estou. Diz-me tu, querida, se era isso que tu estavas a dizer-nos, se Sim, eu estou sim, a ouvir-te bem. sim, sim, sem dúvida. É exatamente isso. Grata, grata por me ajudares a trazer as palavras a este sentir, porque há várias coisas a acontecerem aqui ao mesmo tempo. Nós estamos a ser, nós estamos a viver estes eixos, estamos a viver estes eclipses dentro dos eixos, dentro deste eixo, cujo objetivo é levar-nos exatamente para este caminho. E ao mesmo tempo com porque este eclipse vai acontecer em conjunção com os nodos, em perfeita conjunção, e além disso, ainda temos em Escorpião, nós temos a Vênus, que é a regente de Touro, e que está em conjunção com o Sol. E do outro lado, em conjunção com a Lua, nós vamos ter Urano. Então, tudo isto junto, esta sopa, aquilo que nos convida é a colocarmos, a enraizarmos, a percebermos o quanto de amor e de beleza existe neste trauma e nesta dor, no que diz respeito ao convite e àquilo que nos ofereceram, a beleza que existe lá, e fazer disso uma nova bandeira, uma nova forma de estar na vida, uma nova forma mais luminosa, mais humana, mais Mais real, porque real. e isto Sim. sem tirar nenhum, e eu vou dizer isto, por favor, sem tirar nenhum valor
à dor que está envolvida nestes aspectos do que estamos a dizer sobre a nossa história. Nós não estamos a diminuir o impacto que o trauma teve em nós não estamos a querer passar por cima, nós não estamos, ok? Este convite é ao contrário. O convite de um eixo escorpião-touro é precisamente aquele em que nos convidam a morrer em consciência para trazer isso ao corpo. Isso é doloroso. Não há forma de fazer isto sem atravessar a dor da morte nesse aspecto. Por isso é que estamos a falar da profundidade de Escorpião e a dureza que essas lições muitas vezes nos trazem. Mas vejam bem, no complementar de Touro, que é regido por Vênus, que é este amor e esta beleza que a Carla está aqui a enfatizar, e nesta nova capacidade que ganhamos de olhar. Qual é o regente de Escorpião, querida, que eu não sei? É Marte e Plutão. Então, imaginem, Marte e Plutão na sua natureza, quase vou dizer catastrófica agora nesse aspecto, porque Plutão é as nossas maiores revelações pelas aquelas lições nucleares, o Marte com a capacidade de agir e trazer isso aos nossos conflitos internos, não é? Escorpião tem isso tudo dentro, mas Touro, no corpo, na matéria, tem uma benevolência, uma beleza, uma mãe incondicional, que é essa mãe que a Carla também estava a falar. Então, esta dualidade, que ainda por cima está alinhada com os tais nodos do que nós estamos a viver, e os nodos têm sempre a ver com de onde vimos e para onde vamos, de alguma forma, e estamos a passar exatamente esse momento todos juntos. Então, estes eclipses são oportunidades. Bem, é tudo o que estamos a querer dizer e que é tão difícil trazer às palavras, não é? Eu acho que estamos a conseguir sentir esse campo do que a Carla nos está a trazer e a proposta que está nos céus. A Luísa há bocadinho arregalou assim os olhos, como eu gosto quando ela faz assim com os olhos. Eu não sei se a Luísa quer acrescentar alguma coisa, já que estamos a falar destes temas que são tão apaixonantes para ela também. Assim, estava a sentir necessidade de trazer talvez outra forma de dizer, sei, que é o trauma é não só aquilo que nos acontece, mas a resposta que aconteceu em nós para aquilo que nos aconteceu, que é se calhar a resposta traumática, não é? E que é aquilo que é mais marcante porque condicionou em nós uma resposta adaptativa que nos permitiu sobreviver e estar aqui hoje. Mas são duas coisas, não é? Uma coisa é o evento, outra coisa é o que é que nós desenvolvemos para sobreviver a isso. E, por exemplo, o Gabor Mate, que trabalha muito com trauma, ele fala nos dois aspectos essenciais para um ser humano, que é a conexão e a autenticidade. E em situações de trauma, e sobretudo os mais precoces, normalmente nós abdicamos da autenticidade para manter a conexão, de alguma forma, senão não éramos cuidados e não viveríamos. E parece-me que aquilo que está a ser proposto agora com este eclipse é conseguirmos ver qual foi a nossa resposta adaptativa, agradecer-lhe imenso porque nos permitiu sobreviver, mas se calhar ver qual era a nossa autenticidade se não nos tivéssemos adaptado dessa forma, ou onde é que vamos à nossa essência, àquilo que está no nosso perfil, aquilo que é o nosso verdadeiro eu, honrando aquilo que nos permitiu chegar aqui para agora podermos fazer isso, não teríamos morrido lá atrás. Isso. Qualquer coisa assim. Obrigada, que lindo, é mesmo isso. É mesmo isso. Obrigada. E eu sei que estamos a abrir aqui, são temas muito tenros, sabem? Quando uma coisa é muito tenra, ou seja,
vulnerável, frágil, sensível. E por isso é que nós falávamos tanto da gentileza, porque estes são temas que nós não podemos adressar com o nosso Marte, como há bocadinho estávamos a dizer, não é? Que não dava para ir a estes temas só com o Escorpião, percebem? Escorpião abre a porta para termos capacidade de transitar por estes acontecimentos exaustivamente dilacerantes, mas nunca desacompanhados. Por isso é que há uma complementariedade eterna, não é? No zodíaco, na vida, tudo é polaridade. Ou não poderíamos viajar, não havia mutação, não havia evolução. Então, ok, é neste contexto de Escorpião, mas vem acompanhado por Touro. E Touro, para mim que não sei nada de astrologia, para mim Touro é o meu ascendente e por isso é que eu também acabo por, se calhar, trazê-lo muito. É a matéria. Touro é a matéria e é não só a matéria, como a matéria no seu esplendor. O que é a vossa matéria no vosso esplendor? O que é estar no corpo no vosso esplendor? O que é estar confortável e seguro no corpo? Porque a proposta de Escorpião não é só para vir e matar. Ele não é, o Escorpião não é desumano. Nada na criação é desumano. Então, há uma proposta de morte para honrarmos a matéria. E o que é louvar a matéria? O que é sentirmos-nos seguros na matéria? Só conseguimos atravessar Escorpião seguros em Touro. Estão a ver? Carla, queres acrescentar, amor? É também um jeito de irmos puxando as pontas para fecharmos tudo. Maria Flávia de Monsaraz, assim, uma grande senhora, mesmo a mãe da nova visão astrológica em Portugal, falava que é em Touro que nós encontramos a felicidade na Terra. É quando nos sentimos bem e começamos a sentir que este planeta, esta Terra é a nossa casa. Então, muito mais do que, no fundo, aquilo que eu queria dizer com isto é que isto talvez consiga resumir aquilo que nós estamos a fazer agora. Nesta meditação da Lua, neste início que nós tivemos com o Sol e este eclipse solar, porque este eclipse solar ofereceu-nos a oportunidade de deixar cair os véus sobre aquilo que nós achamos que somos e sobre a visão que nós temos sobre nós e deixar que uma nova visão, o Urano que está lá do outro lado, a nova visão, nos ilumine. Então a proposta que existe e que tem estado a acontecer, esta pelo menos é aquela que eu vejo, se formos falar de eclipse e de nodos, esta foi aquela que acompanhou o início da escola. E agora termos a capacidade de termos este suporte deste eclipse para nos sentirmos capacitados a nutrir-nos e a nutrir esta nova visão nossa, a nutrir estas emanações que somos nós. Obrigada, querida. E também dizer que estas emanações, que isto vale para todos os temas que nós vamos ter aqui no nosso percurso. Lembrem-se que as emanações são já o resultado do nosso trabalho interior. Ou seja, quando nós nos adressamos e queremos vibrar com aquela frequência, nós estamos a alinhar-nos com o potencial, com o nosso potencial. Ou seja,
às vezes vai ser mais fácil ligarmos àquelas palavras pela sua raiz, como há pouco a Antónia trazia tão bem para aqui. Imaginem, imaginem que eu estou a falar sobre plenipotência. A plenipotência tem como raiz o amor. Eu tenho que me ligar ao amor para me sentir plenipotente. Então, sempre que as emanações chegam, e agora no contexto da nossa lua, elas são a nossa nutrição, mas mais do que não é que nós vamos e vamos beber daquelas emanações para nos nutrirmos. É sempre o resultado do nosso trabalho, ou seja, quando eu me nutro das minhas necessidades essenciais, eu vibro naquela emanação. Estão a ver a diferença? Elas são a minha inspiração para me sentir nutrido, mas elas não me nutrem diretamente. Mas quando eu assimilo que necessidades é que eu tenho e eu faço por mim para nutrir essas necessidades, naturalmente eu vibro nas emanações que estão ali na minha lua. Estão a ver? E isto vale para todos os temas. Então, eu brilho na minha emanação do sol na medida em que eu já me reconheço naquela essência. Quando eu me reconheço na minha essência, naturalmente eu vibro em ressonância com as emanações que eu tenho no sol. E na medida que eu me sei nutrir nas minhas necessidades iniciais de vínculo à vida, eu vou vibrar nas emanações que aparecem na minha lua. E assim sucessivamente para tudo. Portanto, elas são como um destino, estão a ver? Elas são como um destino para o qual nos dirigimos quando fazemos o nosso trabalho interno. Ao fazer o trabalho interno é aquilo que eclode, é aquilo que vem da transformação do nosso trabalho. São as emanações a vibrar, a desabrochar. Luísa, pôs esta mãozinha, minha querida. Sim, porque eu hoje estive a ouvir outra vez as emanações todas da Lua e de alguma forma estava a senti-las no corpo. E quando estou a ouvir aquilo faz imensa lógica, logo a seguir esqueci-me de tudo, mas eu hoje senti isso que tu estás a dizer e o vice-versa, ou seja, o que eu senti também foi que aquelas energias me nutrem realmente, ou seja, é quando eu estou naquela energia que eu me sinto verdadeiramente nutrida. Mas é verdade que eu só consigo estar naquela energia quando não estou a tirar tiros nos meus pés e a pôr-me em causa constantemente. Então parece um vai e volta, não é? Uhum. E por isso é que é um caminho de aproximação. Por isso é que estes nossos trabalhos, eu digo que não importa o tempo que estamos com cada coisa e não importa a altura em que entramos e por onde entramos, porque são caminhos de aproximação para dentro de nós, são caminhos de aproximação ao nosso perfil, não é? Ao nosso espelho da criação. Por isso é que dizemos tantas vezes que é um trabalho para a vida, mas isto não tira a importância que fazemos a cada minuto da nossa existência. Claro que é um trabalho para a vida, mas também é um trabalho que é fulcral a cada instante e que nos transforma a cada instante. Então, galeria maravilhosa deste grupo, obrigada, Irmandade linda. Obrigada pela vossa entrega, presença, paciência, capacidade de estar, de receber, de corporizar as nossas partilhas. Muito obrigada. Não falamos todos, nunca vamos falar todos. Talvez, acho que vamos falar todos em retiro. Esse é o meu desejo, ok? Que em retiro possamos encontrar a forma e o lugar certo para cada um colocar a sua voz direta. Para quem hoje não pôde partilhar e sinta muito importante, por favor, continuem a usar as nossas formas que temos ainda de conexão e de partilha. No grupo do Telegram podem sempre comentar, fazer lá perguntas ou questões. Eu queria vos perguntar, eu tenho sentido que mesmo que não seja para todos, eu acho que vou abrir, como fizemos nos outros processos todos, eu vou abrir um grupo de partilha no Facebook. Porque mesmo que já nem todos nós usemos o Facebook, para quem usa e para quem gosta, aquela é uma forma muito fácil de ir lá escrever, colocar imagens, colocar som, cada um comentar aquilo que o outro colocou e acaba por ser um espaço mais amplo de interação.
Então, eu sei que não era uma necessidade de todos termos um grupo no Facebook, mas eu sei que continua a ser necessidade de alguns e até agora muitos me têm voltado a falar disso. E se nós fazíamos Verdade. isso num processo de 5 semanas ou de 6 semanas, por que não fazê-lo num processo de 9 meses, sabem? Mesmo que não estejamos todos lá, porque não faz sentido a todos, ou porque eu sei que são muitas plataformas de comunicação, então com isto eu não quero expressar a energia, mas quero que todos se sintam capazes de expressar a energia. Então, por que não abrir na mesma esse grupo de Facebook, mesmo que já não faça sentido para tanta gente que está cá? Eu vou fazê-lo, vou abrir, vou fazer os convites a quem está inscrito e quem quiser também tem essa plataforma para comunicar e de qualquer maneira, tal como acontecia até aqui, como eu fazia com perguntas diretas para mim que colocava para todos, as perguntas essenciais e muito importantes que aparecerem no Facebook eu comprometo-me a colocar uma partilha no Telegram e pelo menos assim aquilo que é essencial, sabem, chega sempre a todos de alguma maneira. E é isso. Então, palavras finais. Alguém precisa muito de ligar o micro? É agora, antes de fecharmos o nosso encontro, meus amores. Ok. Então vou assimilar o vosso silêncio e invocar esse silêncio aqui para a qualidade do nosso trabalho. Gratidão profunda pelo que está a acontecer. Eu digo-vos, eu tive muita resistência a iniciar este trabalho, vocês sabem, quem está mais próximo então sabe bem. Sabem bem que eu não tenho hipótese, eu não tenho como recusar, mas ao mesmo tempo cria-me também bastante resistência porque sei a dimensão do propósito que está aqui e a dimensão do trabalho que vem quando abrimos um processo como este. Então, não me canso de vos agradecer, sentirem o compromisso com vocês e estarem a fazer isto na vossa medida. Muito, muito, muito obrigada. Isto contribui verdadeiramente para a transformação que estamos a viver no planeta e digo-vos isso, de lágrimas nos olhos, porque acredito profundamente nisso. Então, é com o vosso trabalho, com o trabalho de cada um de nós, nos vários aspectos da nossa vida cotidiana, que estamos a conseguir materializar um novo mundo. Tão simples como isso. E eu tenho muita fé e muita esperança nessa nova terra. Não sou nada pessimista. Tenho consciência do caos que estamos a viver, mas acredito profundamente que é deste caos que nós renascemos, como estamos a dizer aqui neste texto Escorpião-Touro. Então, que este eclipse também nos ajude nesse processo. Cada um de nós saiba sempre o seu lugar seguro para adressar as suas mortes e as suas vidas. E olha, amo-vos profundamente, amo-vos muito, é porque existem pessoas como vocês que eu não estou isolada numa gruta, é porque sabemos comunicar e há uma linguagem que é não só minha, mas nossa. Obrigada por isso. Também me ajudam muito a mim, de forma individual, sem saberem. Então, mil beijos, muita gratidão, absoluta gratidão.